Olá, autores, tudo bom? Sejam bem-vindos ao último vídeo da nossa Biblioteca Perdida. Hoje nós vamos falar de um livro que não tive muita oportunidade de ter em mãos, tive que ler de forma digital, porque na primeira vez em que eu peguei ele, eu simplesmente não dei a devida atenção, pois, primeiro, que eu achava que era uma outra história, segundo, que eu não sabia que ia ser tão interessante assim para mim. Hoje eu vou falar de Operação Cavalo de Troia. Viagem no tempo, religião e muitas controvérsias estão envolvidas nesse livro de J.J. Benítez. Uma série de 9 livros que eu confesso que só consegui ler até os 6. Sempre tive curiosidade de ler os 3 finais, mas que faria muita diferença se eu tivesse a coleção completa aqui, pois eu gostaria demais de ver ele aqui na minha estante. Quem sabe um dia eles chegam aqui e eu posso apresentar para vocês a coleção completa. Mas hoje vamos falar exclusivamente do volume 1 dessa série de livros. Então, já deixa o like aqui no canal, comenta se você gosta desse tipo de livro ou não e solta a vinheta aí que é o tempinho certinho de você clicar para se inscrever aqui com a gente. Quando eu era mais novo, o meu primo, ele já era uns 10 anos mais velho que eu, tinha ganhado a coleção de Operação Cavalo de Troia. Eu pensava que ia falar sobre a história do Cavalo de Troia de forma ficcional, então não dei muita bola. No começo até peguei um pouquinho para tentar ler, mas achei aquilo tudo tão confuso e meio parado que não dei devida atenção. Conforme o tempo passou, eu acabei baixando o livro e consegui ler ele, que eu achei sensacional. A história, nós temos uma certa mistura de ficção histórica com ficção científica, aventura, ação e mistério, tudo junto, numa trama que eu jamais imaginaria, principalmente com esse nome. Nós vamos conhecer Major, um agente que era das forças secretas, por assim dizer, para não dar muito mais spoiler, que estava dentro de um projeto, de uma máquina, que poderia transportá-lo através do tempo. Mas existia um certo porém que talvez ele não conseguiria voltar. Então precisavam de voluntários que não tinham família, não tinham muito com o que se preocupar caso alguma coisa desse errado. E o nosso querido Major foi o voluntariado. E tudo isso se passa de uma forma em que ele acaba entendendo o porquê, os motivos dele. Mas o mais interessante é aonde eles escolhem voltar. Afinal, o Major tinha que voltar no tempo e não impedir que as coisas acontecem do jeito que aconteciam. Então, para isso, ele não podia ser facilmente lembrado, uma época que ninguém tirava foto, uma época que ninguém escrevia sobre ele. E, para confirmar esses dados históricos que às vezes levantam certos questionamentos, decidiram que Major iria voltar na época da crucificação de Jesus, para acompanhar o que realmente aconteceu, se realmente aconteceu e como que tudo aquilo se desenrolou. E pode parecer muito para o lado religioso, mas é colocado de uma forma que te deixa certa curiosidade para entender o que realmente acontece. Você conhece grandes costumes que provavelmente foram perdidos com o tempo, que não estão no nosso dia a dia devido à nossa localização, mas também grandes tecnologias que foram adaptadas. Uma que permite que ele converse, uma que permita que ele se comunique e outra que permita que ele se defenda. Tudo isso você encontra ao decorrer desse livro. E ele não impede nada dos acontecimentos, ele não quis comprovar nada do que se desenrolou, mas conforme vai contando-nos as histórias, você vai entendendo os questionamentos que ele faz e você mesmo acaba levantando certos questionamentos de que será que foi realmente assim que aconteceu? Será que os motivos eram válidos quanto pareciam? E isso tudo é levantado conforme o Major vai em se aprofundando. E é claro, como seres humanos, a nossa curiosidade e audácia fica cada vez mais profunda. E a gente fica sabendo, será que ele vai interferir em algum ponto? Será que tudo o que aconteceu, da forma que está escrito, não tem certa influência do Major por algum cigarro? Por algum motivo, afinal, ele voltou, não quis mexer em nada, mas a tecnologia estava lá em mãos. E quando acontece dele ficar preso, emboscado em algum lugar, será que ele pode fugir? Será que ele se sacrifica? Será que ele usa alguma das coisas e mata as testemunhas? Para descobrir isso, apenas lendo Operação Cavalo de Troia. Os volumes seguintes continuam contando essa história de Major, uma vez que acontece um certo porém ali, mas as épocas acabam se diferenciando. Então você não vê o Major andando ao longo do tempo sem envelhecer, mas sim várias idas e voltas que podem ocorrer. Mas o interessante não é só isso. O interessante é a reflexão que traz de tudo aquilo. Independente da sua religiosidade, espiritualidade, o que você acredita ou não, o livro é fantástico. Achei um pouco parado no começo, não minto, senão teria me prendido quando eu era mais novo. Mas conforme você vai se aprofundando, e principalmente se você conhece alguém que já leu, vai te indicar com certeza.
O que eu tinha para falar sobre esse livro fica por aqui. Lembrando que se você tem um livro escrito, quer escrever, aperfeiçoar ou começar, entre em www.livrosteseu.com.br, conheça tudo o que o nosso estúdio literário tem para oferecer, inclusive os cupons da Fábrica do Livro para você imprimir os seus livros a partir de 4 unidades. Está aqui na legenda. Eu volto semana que vem com outro quadro, uma vez que esse aqui acabou.